sou muito curioso, só que esses dias nem no YouTube eu tenho visto direito. Porque eu comecei de noite sentar no meu quintal, no meio do meu quintal, e olhar para o céu de um tempo para cá. Não sei se é porque eu estou ficando velho. Inclusive a cadeira da minha mamãe que faleceu, aquela cadeira de velhinho, é nela que eu sento. E eu fico ali, teve um dia, pastor, que era quase 2 horas da manhã. E eu falando com Deus. E eu olhando, e eu não queria sair. E tem sido tão bom. Isso não é gastar a vida. Isso não é. Isso é tomar o tempo de Deus. Às vezes eu estou falando com Deus ali no quintal, eu falo assim: Senhor, eu tenho umas coisas para falar para o Senhor, mas eu sei que o Senhor tem tanta coisa para resolver. Nesse momento mesmo está em guerra, vários países, tem povos que estão te cultuando dentro de cavernas, porque senão o governo mata. Tem pessoas que tiveram filhos e filhas sequestrados, estão sendo torturados por causa do teu nome. E eu aqui, com as minhas indagações, com meus pequenos problemas. Jesus. Mas o fantástico lindo de tudo isso, imensurável a isso, é que quando eu converso com Deus as minhas pequenas questões, Ele para para me ouvir. Eu sinto a presença dEle. Eu sei que se você faz isso, você também sente. E se você não faz, Ele está esperando você fazer. Entra na presença dEle, fala com Ele. Amém? Eu sei que quando nós vamos ouvir uma palavra, quase sempre eu acho que não é a culpa de ninguém, porque todos somos assim. Nós queremos que Deus fale conosco, e de preferência que Deus fale sobre o que nós estamos vivendo. Quer que Deus fale sobre o assunto que está nos remoendo, ou sobre a necessidade que nós temos. Isso não é pecado, isso não está errado. Nós estamos aqui para ouvir o Espírito Santo mesmo, e só Ele tem palavra de vida, palavra de cura, palavra de libertação. É dele que vem. Então você não está errado em vir buscar algo específico. Aquele amor que eu vejo algumas igrejas fazendo campanha na mídia, e aí vão lá, faz campanha porque a empresa dele quebrou, e ele está lá fazendo uma campanha porque ele ouviu na pregação que Deus, Ele restitui, aquilo que você perdeu. Não é errado ele ir lá por causa disso. Eu posso ir lá por causa disso. Eu posso vir aqui no culto de quinta-feira com um objetivo específico. Os irmãos estão entendendo? Eu posso estar aqui hoje para pedir uma cura. Por que não? Todos temos carências e necessidades individuais. Porém, desde a sexta-feira santa, que eles chamam, né? Eles não entendem aquilo, mas nós sabemos o quanto é importante aquele dia, mesmo que não seja naquela data, mas é especificamente um dia que se comemora a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Sexta, sábado, domingo. Sexta, a crucificação, domingo, a Páscoa, que eles chamam, que não tem nada a ver para nós cristãos, de Páscoa, lá na festa judaica, mas comemora-se ali e eu ouvi, eu acho que pelo menos de lá para cá, umas 100 vezes aquele hino, João 20, é isso? Ele fala assim que estava ouvindo João 20, estava lendo e se deparou com Maria no túmulo vazio, e aí ele começa a cantar. Jesus amado, aquele homem estava uma unção especial naquele dia. E de lá para cá eu tenho ouvido esse hino aí todo dia, tenho escutado várias vezes no dia. E eu não consigo decorar, poxa. E aí eu ia dar uma palhinha, eu ia cantar aqui, né? Essa é minha voz maravilhosa. Mas eu não consigo decorar a letra, eu não sei porquê, meu. Eu oro para Deus, Senhor, me ajuda a decorar. É lindo esse livro, é lindo. É lindo, maravilhoso. Bíblia, quando se canta a Bíblia, irmão, não tem como errar. Né? Não tem como errar. Lembra daquele louvor? Pai nosso, né? Não tem como errar. E é maravilhoso. E desses dias para cá eu tenho meditado muito sobre isso. Então talvez eu não fale especificamente sobre o teu problema, a sua necessidade, a sua carência que você veio buscar hoje aqui. Que pena que vem tão pouca gente na igreja que prega a Bíblia,
que tem sinceridade no coração, que quer salvação. Que pena, mas isso a Bíblia diz que seria assim. Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós renunciarmos, quanto mais nós confrontarmos o pecado, mais sozinhos nós vamos ficar. Jesus. É bíblico. Abram comigo Gênesis, por favor. Hoje eu não vou falar direcionado. Muitas vezes eu venho pregar aqui na frente, Deus fala de uma debilitação, uma carência que a igreja está passando, uma situação que a igreja precisa mudar. Fala muito sobre isso, mas hoje eu quero falar especificamente sobre Deus. E falando sobre Deus, se Deus trouxer uma revelação dele para você, eu vou dizer para você sem medo de errar. Você veio buscar qualquer tipo de carência que você tenha. O que você aprender, o que você preencher de Deus, você vai ser suprido nessa noite. Amém? Amém. Você não vai sair daqui carente. Você não vai sair daqui mais com a necessidade que você entrou. Você não vai sair daqui mais precisando de uma vitória. Você vai sair daqui com a tua vitória. Porque nele há todas as coisas, todas as vitórias, todas as respostas, tudo o que você precisa. Gênesis capítulo 1, verso 1. Hoje o locutor não veio, não. Nosso irmão, deixa ele comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Deus. Quem que afirma isso? A palavra. E aí, ponto final. Segundo os estudiosos, segundo os teólogos, parou aqui. Passaram-se talvez centenas de anos. Estamos aqui no Gênesis 1. Talvez milhares e milhares de anos. Passaram muito tempo. Aí começa o versículo 2. Vamos lá. E a terra era sem forma e vazia. Opa! Um ponto de interrogação. Como que Deus cria algo sem forma e vazio? Olha o que diz mais. Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, primeiro, abismo, águas, só que trevas. Aí Deus, mas antes Deus tinha criado a terra. E o que veio acontecer? No original, diz alguns teólogos, eu nunca vi, eu não sei ler hebraico, né? Mas vou aprender, quem sabe. Do jeito que eu decoro a música, diz os teólogos que do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2, acontece o que? A rebelião nos céus, que a Bíblia vai nos revelar em alguns capítulos, alguns livros à frente. E nessa rebelião dos céus, segundo estudiosos, o Senhor expulsa, expulsa um terço de anjos do céu, e a Bíblia diz que eles são lançados na terra. Então, aí nós vamos ver o cientista falando de um tal de Big Bang, e nós vamos ver os crentes teólogos falando de quando Satanás, um terço dos anjos lançado na terra, houve uma destruição da terra. Então, no original, eles entendem que a partir do versículo 2, Deus começa agora a reconstruir a terra que ele havia feito. Veja bem o que diz aqui. E disse Deus: haja luz. O que foi a primeira coisa? Luz. Eu quero parar aqui, porque você conhece esse texto de cor e salteado, amém? Você sabe o que Deus fez adiante. Deus criou os céus, fez separação das águas. Isso eu aprendi, não era sem a igreja, eu aprendi a Testemunha de Jeová naquele livro amarelo. Aprendi tudo errado, mas isso eu aprendi certo. Foi Deus que fez. Foi Jeová que fez. Eu quero entrar propriamente dito na mensagem. O Deus que tudo fez, o Deus que tudo faz. Aí eu começo com uma pergunta.
O que nós conhecemos sobre Deus? Pastor, ligaram para mim ontem. Eu não vi a ligação. Não sei se ligaram. Eu sei que ontem o pastor fez uma surpresa aqui. O pessoal que estava estudando aqui para liderança, estava sendo discipulado, iam ligar para nós líderes, de surpresa. Mas eu estava enrolado com outras coisas, pastor, eu nem vi se ligar. O que acontece é o seguinte: talvez eles ligassem para mim e falassem assim: pastor, me fala com exatidão quem é Deus para o senhor. Vamos supor que eu não sei por que o pastor fez ele ligar, mas eu acho que é alguma pegadinha, alguma pergunta difícil, né, pastor? E vamos imaginar que ele pergunta assim: quem é Deus para você? Poxa, eu sou pastor. Oh, como assim, meu irmão? Eu tenho 40 anos de igreja. Comecei de Testemunho de Jeová, conheço os dois lados. Fui batizado na Batista, escola dominical. Mas será que não aparecem algumas questões, mesmo para aqueles que já estudaram tudo sobre Deus? Porque qual a revelação que nós temos sobre Deus? A palavra. Aí tem aquele camarada que fala assim: não, você crê em Deus? Você é ateu? Ele: não, eu não sou ateu. Você crê em Deus? Creio. Aí ele fala assim: eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. A Bíblia foi feita por homens. Então, cara, como você crê em Deus? Porque o único registro de Deus é a Bíblia. A única forma de você saber de Deus é naquilo que Ele quis, aprove ao Senhor, revelar a você. E não foi por mais ninguém na criação, irmãos. Eu não vou falar na humanidade, não. Eu falo na criação. Em tudo que foi criado, em tudo que foi feito, os anjos, tudo que existe ou já existiu, Deus quis revelar a você. Aleluia. E para isso Ele nos deu a palavra dele, só para você. Olha que importância Ele dá para você. Então, mas diante de tudo isso, o que de verdade nós conhecemos de Deus? Será que se você começar a ser questionado por um ateu, será que você vai se sair bem? Hoje eu quero falar, porque não dá para falar muitas coisas, nós não temos tempo sobre Deus, é óbvio. Mas eu quero falar sobre duas conexões importantes. A primeira delas, irmãos, eu diria para os irmãos que, por mais que seja invisível, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, no mundo espiritual que nós entendemos que existe, é invisível, amém? A não ser para um ou outro que tem o dom da visão, e Deus mostra. Às vezes eu peço o dom da visão, porque eu sou curioso, mas de vez em quando eu tenho um pouquinho de medo, pastor. Eu não sei o que eu vou ver. Então às vezes eu fico meio receoso. Mas eu gostaria de ver. Mas às vezes eu não gostaria de ver. Já os irmãos vão entender. O que não está certo está errado, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Que a primeira conexão que eu quero falar para os irmãos de Deus, ela é invisível. Não é a palavra. Como eu já disse que a palavra é um registro. Ela é invisível. Mas eu diria para você que ela é tão real como eu estou vendo vocês aqui. A primeira conexão que eu tenho de Deus, tenho convicção. Ela é invisível, mas ela é tão real que eu praticamente toco. Vocês estão entendendo esse mistério? A primeira conexão que eu quero falar de Deus com o homem, ela é tão verdadeira, tão palpável, e ao mesmo tempo é invisível, eu não a vejo. Mas ao mesmo tempo eu a vejo claramente. Estão entendendo alguma coisa? Nada, né, irmãos? Não dá para entender um negócio desse. Então vamos ler Gênesis, capítulo 2. Todos acharam? Um apóstolo, lê para nós aí, capítulo 2, versículo 7. Então Deus formou o corpo humano, usando para isso
o pó da terra. Depois soprou nele o sopro da vida, e ele veio a ser alma vivente. Fala comigo essa palavra aqui, ó. Essência. Essência. Essa é a primeira conexão que você tem com Deus. A essência de Deus em você. Quando nós lemos esse texto aqui, você ouviu o que o pastor leu? Pô, você leu, acompanhou? Fala assim que Deus formou o homem do pó da terra. É um boneco. Não é? Igual, lembra, aqui no Brasil, um dos mais famosos era o Aleijadinho, um mineiro. Ele era especial, né? Tinha debilitações físicas, mas ele fazia obras impressionantes. Essas obras existem. Se você for nos museus históricos aí, eu acho que na região de Minas Gerais tem também, né? Você vai ver obras do Aleijadinho e é impressionante. É impressionante. Mas você olha aquelas obras, você vê muita realidade morta. Você vê muita realidade. Por que você vê muita realidade? Porque ele era tão bom que ele fazia muito real aquela imagem num barro, mas morta. Você vê alguns pintores de quadro, eu gosto de ver isso também. Eles têm um talento inesperado. Tem gente, irmãos, que tem só os pés. Artistas, busca na história para você ver, no Google, coisa assim. E os caras pintam com o pé. Eu vi uma moça pintando um quadro com os pés. Perfeito, real. Você vê assim a realidade sendo ilustrada no quadro, mas não tem vida. Então, quando Deus nos fez, não havia uma obra mais perfeita, com certeza, irmãos. Mas era barro. Era barro. Ele pegou barro, pó da terra. Por mais que os anos se passaram, a Bíblia tem aí por volta de 7.000 anos que foi registrado isso. Mas outro dia eu vi um Fantástico falando que os cientistas descobriram que a carne humana é composta de terra. Os cientistas descobriram agora, irmão. Faz um tempo já isso que eu vi essa matéria no Fantástico. Mas aqui tem uma grande revelação do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: Ele soprou fôlego de vida, saiu dele e entrou naquele boneco. Aí a Bíblia diz que aquele boneco de barro tornou-se alma vivente. O que ele tinha dentro dele? A vida. E a vida veio de quem? De Deus. O Deus invisível. O Deus que muitos não creem. E aí a Bíblia continua nos revelando esse Deus. E a primeira essência que eu encontro é essa. E eu vou te falar muitas coisas que justificam isso. Quando seguimos adiante na literatura bíblica, no Gênesis, na história da criação, você vai ver que um pouco para frente dessa criação do homem, o homem vai e peca. E a Bíblia diz que a única coisa que afasta Deus do homem é o pecado. Então o que acontece? O homem passa a viver agora sem Deus. Deus se retira. Ou seja, a essência é retirada. O homem agora passa a ter uma vida como nós chamamos o mundo. O mundo, para nós, para a igreja, para a palavra, não tem vida. Eles precisam vir para a vida, e essa vida só em Cristo. Então, a partir do pecado que nós chamamos de pecado adâmico, o homem perde a presença de Deus, e o homem começa a perambular pela terra. A Bíblia diz que antes disso, a comunhão com Deus, a presença de Deus era tão grande, que o homem sabia a hora que Deus ia vir. E Deus passeava com o homem no jardim para conversar com o homem. Deus. Mas o homem peca. O homem, que diante do pecado, ele entra dentro de uma lei, que é uma lei que existe desde que Deus é Deus, a lei dele próprio. O homem agora entra na lei da
destituição. O homem perde a presença de Deus, porque o pecado afasta Deus do homem. Então o homem passa a seguir. E aí a gente começa a perceber que a essência, olha aí, ó, presta atenção nisso aqui. Agora nós vamos começar a perceber que a essência que é invisível, a essência que é o Deus que nós nunca vimos, a essência que nós falamos e outros falam assim, não existe, ela passa a ser agora insuportável viver sem. Porque o homem começa a seguir depois dessa ausência de Deus, e eu não vi outra coisa na história, se não foi um homem procurando Deus. A partir daquele dia o homem sai perambulando pela terra, e o homem procura Deus. O homem quer fazer uma torre para chegar no céu, o homem quer fazer alguma coisa para ter Deus. Isso explica, eu já falei aqui na igreja, quando a gente encontra lugares ermos na terra, como dizem que no meio da Amazônia ainda não foi explorado tudo a Amazônia, diz que tem no meio da Amazônia nativos, pessoas que nasceram ali e nunca tiveram contato com a civilização humana, mas se você chega lá eles têm Deus. Como assim? Porque o homem perdeu uma essência que não dá para viver sem. O homem passa agora a buscar Deus. Então você vê o homem procurando, então surgem várias religiões, surgem homens lá queimando animais, eu estava lendo essa semana, Deus odiou o povo, porque o povo sacrificava os filhos. Se perdeu de tal forma que eles passaram a sacrificar filhos. E tudo isso para buscar um vazio que tinha dentro deles. Eles não estavam nada mais, nada menos do que procurando Deus. Aí eles encontraram Dagon, eles encontraram diversos tipos de Deus. Encontraram dinheiro. Hoje, Deus que os homens encontram, os homens buscam é o dinheiro. Mas de repente o homem chega nesses deuses que eles procuram, e esses deuses não preenchem o vazio que há na alma deles. Sabe por quê? Porque uma das conexões indiscutíveis e irrefutáveis é que existe uma essência de Deus na vida do homem, e sem ela não é possível o homem sobreviver. Aleluia. Então o homem vive a vida insatisfeito. Você vai ver homens com bilhões de dólares, só ler um pouco, só abrir o Google, que são infelizes, que são depressivos, que não amam suas famílias, que ficam tentando provar para não sei quem que eles são os caras, né? Porque eles fizeram fortuna, morrem e vão para a terra, e dizem que não tem gaveta no caixão, né? Não levam nada. Homens que passam a vida sendo admirados. Lembrei agora do Silvio Santos, o senhor Abravanel, judeu, ele já é querido por nós por ser de descendência judaica, porque nós temos simpatia com o povo escolhido de Deus. Mas aí esse homem vive na terra, e durante a vida dele ele faz uma história que todos gostariam de fazer. Pessoas amam esse homem, ele é inteligente, ele é competente, faz fortuna. Grandes empresários, quando você vê um podcast ou outro de alguém que trabalhou com ele, fala, o cara era demais. E o homem quer isso, ele quer reconhecimento, ele quer ser herói, ele quer ser famoso. Você não vê os youtubers, 2 milhões, 5 milhões, 30 milhões. Hoje quem é importante no nosso mundo, olha os valores, irmãos. Não é quem é honesto, não é quem é fiel, não é quem é temente a Deus. Hoje o importante no nosso mundo é quem tem mais seguidor. Nós vimos aí uma contraposição outro dia, uma mulher que descobre a cura para o tetraplégico brasileira. Mas naquele momento, aquela mulher não teve audiência, o governo se negou a ajudar ela. E aí o que aconteceu? Ela perdeu a patente da descoberta dela, e o outro país foi patenteou o que ela inventou. A cura para o tetraplégico brasileira. Mas naquele dia que ela descobriu isso, a Virgínia tinha 50 milhões de
Porque ela ia sair no carnaval como rainha da bateria. Esses são os valores do mundo. O homem procurando preencher para a Virgínia sair como um baterista, rainha de bateria, para ela talvez tenha sido o ápice da vida dela. Porque ela já tem jato, ela já tem bilhões na conta, tem a casa que ela sonhava, os filhos. O que falta? É bonita? O que falta para ela? Fãs. Mas ela não tinha saído de rainha de bateria. Vai lá, pergunta para ela se depois do carnaval ela preencheu esse vazio que existe dentro da alma. Os homens vão passar a vida procurando essa essência que eles perderam. Esse é a primeira evidência de Deus, irmãos. Então, se o homem não tiver Bíblia, o homem vai, mesmo a Bíblia não revelando, o homem vai sentir falta de Deus. A falta que o mundo tem, a ausência que tem no coração dos homens, da humanidade, é Deus. Vamos lá, vamos adiante, tem mais coisas. Muito misericórdia, a hora está passando. Louvado seja o teu nome, Senhor. A vida humana, meus irmãos, outro dia eu estava vendo ciência falando, estudando alguma coisa ali, vendo o cientista falando, a vida humana, os cientistas já estudou ela, tudo o que tinha que estudar. Pegou o homem, já abriu o homem, olhou célula por célula, pôs um microscópio 10 vezes mais poderoso, o outro, já viu tudo, já fez a leitura do DNA, mapeou as veias cerebrais, o homem já fez tudo, para descobrir a vida humana. E o homem chegou só a uma resposta. A resposta do homem é que a vida humana, ela é impossível. Só Deus pode dar vida. Por quê? Por que não dá para fazer uma máquina que gere, que faça? Por quê? Fazem tantas coisas artificiais, chegaram no clone. Por que eles não podem criar a vida do nada? Porque para criar a vida, eles têm que extrair ela de Deus. Para criar a vida, eu tenho que tirar o fôlego dele. Vocês entendem? Então a vida humana é impossível. Isso não sou eu que estou falando. Cientistas falaram. A ciência, ela procurou a vida todo, o tempo todo, desde quando eu me conheço por gente. Eu vou fazer 54 anos, eu só escuto a ciência tentar refutar que Deus fez o homem. E quanto mais a ciência caminha, mais a ciência vai para a verdade bíblica. Deus fez o homem. O que a ciência até hoje encontrou? O que saiu da ciência até hoje? Saiu uma única frase que eu ouvi da ciência até hoje, que é uma frase inegável. A ciência, ela não afirma, ela não enfatiza, mas ela fala assim, só pode ser Deus. Não tem como. Ele só pode ser um ser superior. Eles não falam, é Deus, porque a ciência sempre vai querer descobrir o fundamento, o princípio da coisa. E quando eles não chegam na resposta que eles querem, eles não vão dizer, é Deus, para não dar o braço a torcer, porque a ciência não vai dar o braço a torcer. Mas eles são obrigados a dizer, só pode ser Deus. Aí nós temos que falar, só pode não, é Deus. A outra conexão que eu também vejo como uma evidência de Deus para as nossas vidas, irmãos, se dá na hora que a Bíblia diz assim, que o homem perdeu Deus, Deus se ausentou. A outra conexão que eu vejo e que eu quero afirmar para os irmãos, evidência da existência e da atuar, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente, amém? Amém? Amém. Deus é onipresente? Amém? Amém. Então ele está aqui. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo está aqui. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita onde? Dentro de mim, dentro de você. Ele está aqui. Jesus, quando subiu, falou, vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Eu vou enviar o Consolador.
Ele fala para os discípulos assim: ó, vocês vão fazer obras até maiores que a minha. Aguarda os dias que eu vou derramar poder. E ele derrama, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo inunda. O Espírito Santo entra. Mas qual a conexão que eu tenho que o Espírito Santo está aqui? Como que eu sei disso? Como que eu posso senti-lo? Como que eu não refuto essa informação? Embora a Bíblia diga que por mais que esteja na Bíblia inteira falando sobre o pecado, que o pecado afasta Deus do homem, que quando o homem pecou, Deus se ausentou, a verdade que eu encontro é que Deus nunca se ausentou. Então a segunda conexão que eu quero falar para vocês é que Deus nunca nos deixou, que Deus nunca esteve longe de você. A Bíblia diz que o pecado afasta Deus do homem, mas a Bíblia também diz em 1 Pedro, abre lá comigo por favor. 1 Pedro. Amém? Chove 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. Amém? Versos 18 ao 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis. O que são coisas corruptíveis? Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Olha aqui agora, irmão, fala comigo, irmãos. Quando que nós conhecemos esse? Antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia! Irmão, Deus nunca se ausentou, e essa palavra em Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, ela afirma isso categoricamente. Quando você estava sendo, a Bíblia diz que Deus, na sua onipresença, Ele está aqui, mas Ele está lá no passado também, e na sua onipresença Ele está lá no futuro. Ele está lá no dia da ceia, que a igreja vai ter com o nosso Senhor como noivo, o dia das núpcias do Cordeiro. Deus já está vivendo aquilo hoje, está vivendo aquilo no passado. Ele é onipresente, não há tempo para Ele. Então Deus, sendo assim, irmãos, antes do homem se perder, Ele não para a história, Ele não para os projetos. Por isso que nós cantamos: seus projetos, seus planos não podem ser frustrados, porque Deus já tinha o projeto de fazer o homem. Mas antes de você perder a salvação, perder a essência, perdeu, Ele te resgatou. A Bíblia diz: antes da fundação do mundo já foi feito um decreto de salvação, de resgate, e esse decreto foi sangue derramado na cruz do Calvário. E quando a Bíblia diz quem seria mencionado, quem seria esse mencionado? Cordeiro de Deus, porque foi isso que Pedro falou. Cordeiro de Deus, sem manchas, imaculado, perfeito, foi sacrificado. Quem seria esse senão o próprio Deus? Sim ou não? Jesus é Deus para você? Amém? Amém. Amém? Igreja, está tudo bem? Vocês estão entendendo? Eu estou querendo chegar a um raciocínio aqui. Já a gente vai ir para os finalistas. Já vou terminar. Deus deixa claro na palavra dele que é assim: desde quando Jesus foi Deus? Desde Ele é o Alfa e o Ômega. Então Ele sempre foi Deus. De repente, irmãos, veja bem, Deus na sua onipresença, projeto de criar você, de fazer eu, projeto de nos amar. Ele já nos amou antes, a Bíblia diz isso. Você foi escolhido antes de vir ao mundo. Aí a Bíblia me fala assim, que antes disso tudo,
Deus já entregou o Cordeiro por você. Ele te perdeu e te resgatou. Antes de tudo ele já fez. E aí o que acontece? Quando nós falamos do Cordeiro de Deus, nós sabemos que é Deus. Olha o raciocínio que Deus me trouxe. É claro, irmão, quando eu falo assim, olha, era Deus, eu não estou querendo ser unicista aqui, né? Porque existem, vocês vão ver aí alguns debates cristãos. Tem uma igreja que ela crê só no Pai e no Filho, não crê no Espírito. Tem outra que crê só no Deus, porque Jesus é Deus, então não são dois, são um. Então existe uma salada que eles fazem aí fora, mas eu sou trinitariano, tá? Eu sou ex-testemunho de Jeová, não estou testemunhando. Então, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio na palavra de Deus, na sua unicidade. Eu creio na palavra de Deus, na sua íntegra. Eu creio na palavra de Deus irrefutavelmente. Aleluia. Então, quando eu falo assim, eu estou falando de Cristo, mas eu estou falando de Deus. E quando eu estou falando do Espírito, eu estou falando de Deus. E quando eu estou falando de Deus, eu estou falando de Deus. Aí, como resolver esse problema? Quando eu era menino ali na escola dominical, nós estávamos falando sobre isso. E aí o professor deu uma ilustração tão linda, tão simples, que eu nunca mais esqueci. E desde lá eu prego nas igrejas, eu falo como explicar. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pegou um pão d'água, gelo e uma tampa de panela suada. Aí o que significa isso? O que nós aprendemos na escola? Líquido, sólido e gasoso. Os três são o quê? Quais são os princípios? Se você pegar, como o cientista faz, for lá examinar as moléculas, o que você vai encontrar? H2O. Assim, do estado sólido, você vai encontrar o quê? Tá gelo. Mas é o quê? Água. No estado líquido, é o quê? E no estado gasoso, vapor, é o quê? Assim que é feita a chuva, sobe o vapor e desce a água. E aí ele falou assim, agora mistura os três. O que aconteceu? Agora é um só. Separa os três, dá para separar, não dá? Mas alguém perde a essência? Pai, Filho, Espírito Santo. Como que o povo põe tanta dificuldade para entender isso? Ele é Deus, irmãos. Quando a gente começa a limitar essa questão, falar, não, na minha van, irmãos, a nossa mente, irmãos, embora Deus fez a nossa mente é algo extraordinário que o cientista também está tentando até hoje descobrir o que acontece aqui dentro. Mas por mais que você tente, é maior do que você, é acima do que você possa pensar, do que você possa raciocinar. Então quando eu começo a questionar, por quê? Porque eu fiz matemática, porque eu fiz física, porque eu sou cientista, aí eu começo a questionar, não, se é três, porque Albert Einstein diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando eu começo a questionar, eu não estou fazendo outra coisa a não ser dizer que o meu Deus não é o Deus do impossível. Verdade. O que é sobrenatural para nós, para Deus é natural. Então ele pode ser três, pode ser um, e os três são conectados. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. É o mesmo Deus. Eu me prostro diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos adiante, que eu quero chegar na revelação que Deus me deu sobre isso. Mas olha que interessante, irmãos. Então a Bíblia diz que Deus, Ele, antes de tudo, o que Ele faz? Você havia se perdido, foi destituído, não tem como o pecador ter acesso a Deus, porque Ele é santo. Você não pode pisar nem na terra, não é? Não é isso que Ele fala para Moisés? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está, só por causa da presença de Deus ali, ó, o lugar já estava santo. Então ele falou assim, tira a sandália do teu pé. Aleluia. E como que pode eu me conectar com Ele? Tem mais um texto aqui, ó, João capítulo 1, Evangelho de João. Acho que dá tempo, temos 15 minutos.
Evangelho de João, capítulo 1. Verso 11, é isso? Verso 11. Vamos lá. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Outro dia eu estava procurando, outro dia não, já faz muito tempo isso, porque eu estava com aquela questão dentro de mim, a raiz de Jeová, né? Lá, sabe? E eu estava questionando, pô, Deus, Jeová, por que a gente... Porque a minha mãe, ela me falava muito, vocês chamam Deus de Senhor. Aí eu falei, né? Ela falava assim para mim, mas o nome dele não é Jeová? É, mais ou menos, é Jeová, mas tem uma pronúncia correta. Mas, né, eu falava para minha mãe, eu tinha que concordar com ela, não dá para discordar que é Jeová. Amém? Nós podemos ter uma forma de expressar diferente, mas é Jeová. Trazendo mais do português do português. Agora veja bem, irmãos, a minha mãe falava assim, vocês não falam o nome dele, vocês falam Senhor, Senhor pode ser qualquer um, eu falo, opa, vírgula. Quando eu escrevo Senhor, eu faço questão, quando eu estou falando de Deus, eu não escrevo só o S maiúsculo não, eu escrevo todas as letras maiúsculas. E quando eu falo Senhor com meus clientes, é todas as letras minúsculas. Calma aí. E o meu cliente pode ser o Papa, é Senhor minúsculo. E aí eu conversando com a minha mãe sobre isso, o que eu fiz? Fui lá no dicionário ver o que significa Senhor. A coisa mais simples do mundo. Sabe o que significa? Dono. Dono. E o que está escrito aqui? Ele veio para o quê? Para o que era seu. Ele é o dono. Ele é o teu dono. Sabe aquele camarada que perde? Outro dia eu ouvi falar de um camarada que ele teve que... eu estava vendo a história daquele Rock Balboa lá, o Sylvester Stallone, vocês já viram? A história dele é muito linda. E diz que ele, na busca de ficar famoso, de fazer os filmes dele ser aceito por Hollywood, diz que era a única coisa que ele tinha, ele era um homem só, um homem solitário, a única coisa que ele tinha era um cachorro, um cão. E aí o que acontece? Chegou num ponto que ele precisava tanto de um dinheiro para investir no filme dele, que ele é obrigado a vender o cachorro dele. Olha que interessante essa história. E aí ele vai e faz o primeiro filme, estoca, fica rico. Aí ele procura aquele homem que comprou o cachorro. E ele faz uma oferta e compra por quanto o homem pediu o valor, ele comprou de volta o cachorro. Eu estou fazendo aqui uma pequena ilustração, é lógico que muito pequena diante do que nós estamos falando do soberano Deus, mas é mais ou menos isso. Ele é dono, você pertence a Ele por direito, porque Ele fez, porque Ele é o Criador, mas Ele te comprou de volta. Aí o que acontece? A gente continuando nesse assunto, nós vemos agora ele falar assim, continua aí comigo em João 1, veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. E ele levou os 3 discípulos mais próximos de si. Agora Mateus 26, desculpa irmãos, eu marquei errado. Mateus 26, 39. Eu vou ler rapidinho porque nós estamos em cima da hora, mas diz assim, ó. E ele levou os 3 discípulos mais próximos de si. Está dizendo isso lá em Mateus, né? Está dizendo assim, ó. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, aliás, com o rosto em terra, e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja não como eu quero, mas sim como tu queres. Aleluia. E aí, eu acabei lendo uma frase na frente da outra aqui, mas deixa eu recolocar a frase. Então, antes de acontecer isso, vocês conhecem a história ali do Getsemane. O que ele faz? Ele se retira para um monte, e ali ele chama 3 discípulos, que eu entendo que são 3 discípulos mais próximos, mais amigos, mais queridos. E a Bíblia diz que Jesus leva eles até o monte, e Jesus pede, Jesus agora, vocês percebem no Getsemane, que agora nós vemos Jesus, Deus, Ele é Deus, mas agora nós vemos Ele carente, Ele precisa de ajuda. Pastor, Bíblia, que heresia é essa? Deus precisa de ajuda? Está aqui. Jesus agora ora, fala para os discípulos, ora comigo.
por um pouquinho só de tempo. Aí ele vai, começa a orar, daqui a pouco Deus diz: estão dormindo. Aí ele desperta: vocês não conseguem orar nem um pouquinho comigo? Vocês percebem que ele agora está vivendo a amostra grátis, né? Do desligue que eu sempre falo para a igreja. Ele já está vivendo uma aflição. Ele já está pagando um preço por você, por mim. E aí ele começa a clamar, e a Bíblia diz assim que agora ele mostra uma situação que ele está preocupado com o que viria pela frente. Tanto que ele fala: pai, se puder, vamos passar esse cálice, vamos mudar daqui. Ele não podia fazer isso. Olha isso aqui, ó. Não é Deus? Você crê que ele é Deus? Mas ele não fez. Ele não fez, irmãos. A Bíblia diz que seja como tu queres. E eu prego exaustivamente para os irmãos sobre isso. Gosto muito de falar aqui sobre o desligue, que para mim é o que mais doeu. Porque desde a criação que nós estamos falando, desde tudo que nós falamos até aqui agora, nunca deixou de ser Pai, Filho e Espírito Santo em nenhum momento da existência. E ele existe desde sempre. Ele é o alfa e o ômega. Mas naquele momento houve um desligue, porque o pecado da humanidade, aquele pecado adâmico que afastou Deus do homem, caiu sobre ele. Então a Bíblia diz assim que ele soa gotas de sangue e tal, mas ele não recua, ele continua. Eu estava meditando um pouco sobre isso, irmãos, e eu estava pensando sobre tudo isso. Vamos viajar um pouquinho comigo agora, que estamos no final da pregação. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui aí. Mas pensa comigo uma coisa. Olha que interessante, irmãos. Jesus, ele é Deus, amém? Está bem falado isso? Então, quando houve a rebelião no céu, onde ele estava? No céu, amém? Pai, Filho e Espírito Santo, dono de todas as coisas. Antes da criação do mundo, o que existia? Nem esse céu que você vê existia, não existia nada. Existia o céu de Deus, esse que você não vê. Porque o que nós vemos aqui é o firmamento que diz em Gênesis. Então o que acontece? Não existia a luz, porque ele disse: haja luz. Mas vamos entender isso, irmãos. Vamos entender sobre a criação, sobre Deus. De repente ele está no céu, soberano, criou todas as coisas, inclusive o anjo. Aí ele dá poder para um anjo, poder para um anjo, poder para um anjo, e esse anjo vai se tornando grande, soberbo, orgulhoso, e acha que pode tomar o trono, certo? Não é assim? E aí o que acontece? A Bíblia diz que há uma guerra nos céus. É só viajar um pouco para a Bíblia, para o Apocalipse, você vai ver vários textos bíblicos dizendo que há uma batalha no céu, aonde 1/3 dos anjos são lançados na terra. Vou botar lá no início, amém? Só para os irmãos entenderem. No momento que houve aquela batalha, você fala assim: como pode a criatura ir contra o Criador? Como pode Satanás achar que poderia tomar um trono? Porque por mais que eu tenha falado para vocês aqui, eu não falei 0,0001% do que ele realmente é. Mas Satanás conhecia ele, Lúcifer conhecia ele, os anjos sabiam quem ele era. Mas mesmo assim, os anjos pelejam para tomar o céu. Que é isso? Por isso que os estudiosos, os cientistas não aceitam. Porque eles falam: tem uma contradição muito grande aí. Como que Satanás, então, ele não é todo poderoso? Irmão, Deus brinca com a situação. Porque eu não estou conseguindo achar em português uma palavra adequada, eu vou ter que falar bem simples. Deus brinca com a situação. Quer ver como? Deus expulsa Satanás do céu com 1/3 dos anjos. Ele é lançado na terra. E aí, a partir desse momento, o que acontece? Deus não destrói Satanás. Amém? Satanás não está por aí. A Bíblia diz que é o derredor. Está ouvindo minha mensagem. Pena que ele não pode se converter mais. Ele já está condenado. Mas ele está por aí, está ao derredor. E nos odeia. Depois, essa é uma outra pregação, mas
Vamos raciocinar isso aqui, irmãos. Por que Deus não fez assim, ó? Já viu aquele como é que é aqueles Vingadores? Como é que é? Dos heróis lá? Marvel, é isso? Não tem um tal do filme que tem o Thanos, o cara vira um deus lá, e para destruir os outros deuses, o que ele faz? E aí vira pó. Não é? Você acha que Deus não podia fazer isso naquele momento? Do mesmo jeito que ele criou todas as coisas, ele faria isso aqui, tudo viraria pó. E por que Deus não fez? Quer ver Deus brincando com a situação? Eu vou falar em outras palavras. É como se Deus falasse assim: Satanás, você tentou me vencer achando que você podia, por causa do poder que eu te dei. Presta atenção aqui. Agora está na glória, né? Agora eu vou fazer igual eu sempre amo. Agora está na glória. Presta atenção nessa revelação. Com o diálogo de Deus com Satanás. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar você treinar, tá? Porque para me vencer, vai treinar. Eu vou deixar você vir. Eu vou sentenciar aqui, ó. Isso vai acontecer com você, mas não é agora. Aí Deus pega e fala assim para Satanás: e eu não vou te vencer como Deus, porque não tem como haver uma diversidade entre Deus e um ser, qualquer que seja. Quem que é o inimigo de Deus? Quem que pode desafiar Deus? Lúcifer? Todos os anjos do céu? Se todos se rebelassem, então Deus fala para Satanás assim, Deus brinca com a situação. Deus fala para Satanás: não vou te vencer como Deus. E a Bíblia diz assim: e destituiu-se do seu poder, desceu do trono e se fez homem, sujeito ao pecado, sujeito às dores. Ele falou assim: eu vou te vencer como um homem, como uma da minha criação. Por isso Satanás odeia o homem. E Deus derrotou Satanás como um homem. Quer ver a primeira batalha? No deserto, 40 dias com fome, debilitado. Ele está ali, Satanás vem: é hoje que eu vou vencer. Ele está 40 dias sem comer, está debilitado. Jesus venceu ele com grandes poderes. Jesus convocou anjos. Como que Jesus venceu ele? Como um homem. Jesus não usou a sua divindade para derrotá-lo. Jesus fala na palavra e derrota Satanás. E o mesmo poder na palavra ele entregou para nós. Aleluia. Quer ver outra batalha? Já dissemos mesmo. Logo depois dessa oração, chegam os soldados. Soldados armados, pelos dentes, soldados poderosos, romanos. Naquela época, Roma tinha tomado o império. O império era Roma. Chega aqueles soldados, os seus cavalos, suas armaduras, suas armas. Jesus e aqueles homens pescadores. Pedro tinha um facão para tirar a escama do peixe. E aí o que acontece? A Bíblia diz assim: que quando aqueles homens chegam, aqueles soldados chegam, Pedro puxa a espada do soldado, porque ele não tinha uma, e corta a orelha do soldado. Jesus para, Pedro. Aí ele usa a sua divindade, pega a orelha e põe em volta, e como um homem, ele diz assim: eu poderia chamar 12 legiões de anjo agora. Vocês acham que não vinha a meu favor? Vocês estão entendendo, irmão? Mas aí ele estaria sendo Deus. Ele estaria sendo Deus. Ele não queria que fosse assim. O propósito dele é esmagar Satanás sendo homem. E aí Jesus pega e fala assim: eu poderia, mas não vou. E ele se entrega por mim e por você. Ele não vai mudar o propósito de jeito nenhum. Deixa eu finalizar, amém? Eu sei, irmãos, que não está mais tempo, mas só um raciocínio aqui rápido. Eu sei que é o seguinte: tudo que eu falei aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês entenderam, amém? Um pouquinho de Deus que eu falei, entenderam? Amém? Amém. Soberano, não é? Maravilhoso, príncipe da paz. Mas vamos lá, o mundo não entende. O
O mundo não conhece, o mundo não consegue raciocinar. Irmão, você pode colocar um crente analfabeto de tudo, lá do sertão, um cara que nunca veio na cidade, e pode colocar um cientista, um doutor, um matemático, um físico. Esse homem não vai entender, porque esse homem simples sabe com tanta sabedoria que é sobre Deus. A revelação do Espírito é tremenda. Então o mundo não entende o que eu estou falando. Então o mundo ele procura saber como que isso aconteceu. Aí o que o homem faz? O homem faz telescópio. O homem faz aquele satélite, os telescópios espaciais. E agora, ultimamente, o homem tem tido muito êxito. Esses dias aí eu vi um astrônomo falando assim, olha, os cientistas, e a NASA concorda com isso, quando a NASA assina, está assinado, é igual a Anvisa. Os astrônomos, eles descobriram o início do universo. Porque tudo que o homem queria saber era de onde veio Deus, como começou todas as coisas. Eles conseguiram. Sabe como é que eles conseguiram? Eles criaram um telescópio espacial e soltaram no universo há muitos anos atrás. E esse telescópio vai tirando foto e mandando isso para a Terra até hoje, em órbita. E ele chegou, e eles viajam no tempo, porque o que eles explicam? Que tudo que nós vemos é luz. Por exemplo, às vezes você está vendo uma estrela, só um raciocínio rápido para mim finalizar, tá bem? Você está vendo uma estrela aqui, mas quando ela chega a luz dela aqui, na viagem da luz, na velocidade da luz, quando a luz daquela estrela chega aqui, pode ser que essa estrela já não exista há séculos. Ela morreu há muito tempo. É que ela está tão longe que o tempo que leva a luz dela viajar para chegar em nós, hoje, ela já viveu lá no passado, é passado. Então o que eles fazem? Eles viajam no tempo com esse telescópio, seguindo a luz. E eles viajaram 13, mais ou menos, eles têm uns quebrados aqui, mas eu vou arredondar, 13,8 bilhões de anos no universo. Chegaram ao início. Descobriram que o início do universo foi ali. Começou a 13,8 bilhões de anos. Isso aí é fato, eles já assinaram, NASA assinou, já concordam com isso. Só que aí, quando eles chegaram nesse estágio, eles falaram, agora nós descobrimos tudo. Como que esse telescópio viaja e identifica a existência? Através do quê? Da luz. Inclusive ele tem um infravermelho. E ele localiza a luz, ele segue a luz. Quando chegou em 13,8 bilhões de anos, eles falaram, chegamos no início do universo. O que tem depois disso? Chegamos em Deus. Aí apaga. Foi a frustração deles. Não tem resposta. Apagou. Porque aí o telescópio não viaja mais, porque só viaja se existe luz. Ou seja, eles não chegaram em Deus. Eles chegaram no dia que Deus falou, haja luz. É coisa de louco. E eles ficam desesperados, estão estudando. Tem muito mais coisa aqui que eles falam. Mas vamos falar o que a gente entende. Nós que não somos cientistas. 2 minutos eu falo isso, tá bom, irmãos? O que nós sabemos de Deus? Não existia o céu ainda, e ele já existia. O que nós sabemos de Deus? Que não existia a humanidade, mas ele já estava criando os anjos. Que não existia eu, você, o homem, mas os anjos já estavam se rebelando contra ele. Então a resposta do homem, o Big Bang, que nós entendemos como rebelião dos anjos, 1/3 dos anjos, nós chamamos de anjos caídos, transformados em demônios. Deus não nos destruiu ainda, porque Deus queria mais. Deus quer humilhar Satanás diante de todo olho. A Bíblia diz que o dia que ele vive nos céus, a Bíblia diz que os céus vai se abrir, todo olho verá. Tem um filme que mostra um negócio mais ou menos parecido. Eu acho que é Independence Day. Os extraterrestres estão invadindo. E daqui a pouco mostra a Índia. Eles param para olhar. Daqui a pouco mostra a China. Naquela hora eu me arrepiei. Eu falei, Jesus chegando na Terra. Daqui a pouco mostra o Brasil. Daqui a pouco vai mostrando os países do mundo. Todo mundo parando. O que é isso? O que é isso? A Bíblia diz que todo olho o verá. E nesse dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, inclusive de Satanás.
E todo esse projeto, irmãos, por incrível que possa ser, por mais louco que possa ser, a Bíblia diz que foi por você. Amém? Porque Ele te ama. E aí eu não vou falar sobre isso, porque eu não vou ter palavras para alcançar o imensurável amor de Deus pela sua vida. Deus abençoe. As palmas do Senhor. Vou passar para o nosso apóstolo.